Buenas, gurizada, que passa? Eu tô aqui para compartilhar um pensamento que eu tive aqui contigo. É o seguinte, muitas pessoas ficam com a mente travada em certas coisas. As famosas crenças limitantes, como fazer isso, enfim, várias coisas. Porque a realidade dela é complicada às vezes o ambiente, às vezes como ela foi criada e às vezes ignorância, enfim, tem vários fatores. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vou dar um exemplo aqui. Eu acredito que as pessoas às vezes elas ficam meio perdidas, porque isso é normal. Isso é normal, é natural da vida. Porque a gente está em constante evolução, em constante mudança. Eu entendo que na verdade a vida, a vida em si, tanto do ser humano como a vida que está no mundo, que a gente vê nas pedras, que são seres brutos, por exemplo, nas plantas, que são seres vivos, nas árvores, nos animais, objetos inanimados e objetos animados. Tudo há uma energia ali. E aonde há energia, há vida. Por mais que as pessoas achem que não. Uma pedra, por exemplo, ela tem vida. Ela é uma pedra, mas ela tem vida. Então, percebe que a vida, na verdade, está em constante estado de transitoriedade? Já percebeu isso? Tudo que existe, tudo que existe, pode passar a não existir. Tudo que nunca existiu, pode passar a existir. Tudo que foi, pode passar a ser. Tudo que era, pode passar a não ser mais. O sol que a gente vê pode um dia morrer. A lua que a gente vê pode um dia desaparecer. As estrelas brilham, mas um dia elas se apagam. Da mesma forma, nós como seres humanos cantamos, rimos, choramos, amamos, odiamos pessoas, amamos outras, festejamos, nos alegramos, nos enlutamos, dançamos, comemos, bebemos, fazemos várias coisas. E no final, depois, em seguida, todo mundo, sem exceção, cai num sono eterno chamado morte. Ou seja, tudo é uma transformação. Até a própria morte é mais uma transformação da vida. Sabe por quê? Porque, olha só, nós, tu pode não saber, mas isso é realidade, temos bichos dentro da gente que nós alimentamos eles diariamente. E quando morremos, esses bichos que nós alimentamos diariamente, que está dentro da gente, eles vão nos comer. Lá ele. Entendeu? Eles são responsáveis por fazer ali o processo. Uma semente que é jogada uma semente, ela tem vida. Ela é jogada na terra, e ela morre. E depois que ela morre, ela se transforma numa árvore, numa hortaliça, numa qualquer coisa, numa planta. Tá vendo como que a morte, ela é mais uma transformação da vida, ela não é o final de tudo. Não sei se vocês pensam assim, mas essa é a realidade. A morte não é nada mais que outra transformação da vida. Então não fiquem perplexos ou perturbados por não saber das coisas, é, não entender, acharem que estão perdidos, acharem que estão atrasados. Não está atrasado. Para algumas coisas, tu pode até pensar, estou atrasado, mas não está. Não tenta tu com 20 se colocar num patamar, por exemplo, que é igual o meu, que tenho 30, que eu vivi mais 10 anos na tua frente. Eu tenho experiências que tu não tem. E tu tem experiências que eu não tenho. Não tente se colocar tu com 30 no lugar de uma pessoa que tem 60. Ela viveu basicamente tudo que ela tinha que viver. 60, tá com tá com um pé na cova já quase. Viveu metade da vida já. A vida normal seria o quê? 100, 120 anos? É dito que é 80, né? Segundo o IBGE também. Enfim. Faça o máximo para viver o máximo que puder.
Aproveite todos os momentos, desfrute todos os prazeres, mas com sabedoria, com equilíbrio. Não sai chutando o balde. Entre aspas, tu pode até chutar o balde, mas tem que saber qual é a força que tu vai dar esse chute nesse balde. Entende? Não faça merda. Ou seja, tu tem que entender que a vida é um processo. Vou falar aqui de forma bem aberta. Desculpe o meu vocabulário, que não é um vocabulário refinado, porque eu sou uma pessoa que sou direto ao ponto. Por exemplo, uma pessoa que transa, vamos supor, o cara vai lá e gozou lá dentro, tu não nasce no dia seguinte. Tem um processo que acontece, 9 meses depois, tu aparece, tu nasce. Aliás, aparece não, né? Ou seja, tu nasce. E depois, quando tu nasce, a primeira coisa que acontece, tu toma um tapa. E a primeira coisa que a gente ganha quando a gente sai da barriga da nossa mãe é um tapa acho que para entendermos que a vida não é fácil. E dói. A gente não lembra porque a gente é criança. É bebê. Ninguém lembra o tapa que tomou. Entendeu? Dói. E quando a gente morre também dói. Sabia? Tu pode não achar que não, mas dói. Por exemplo, é comprovado também, por exemplo, que quando uma pessoa faz um aborto, por exemplo, o feto, ele sente dor. Ele sente muita dor quando morre ali. Comprovado. Enfim. Entendeu o processo? Então, tipo assim, aí tu nasce e aí tu cresce, mesmo crescendo igual eu, por exemplo, eu não sei de tudo. Eu tô aprendendo todo dia, aprendo com várias pessoas. Aprendo com essas pessoas aprendem comigo também. Porque é uma troca, é um câmbio, né? Vamos dizer assim. Estamos cambiando ideias, trocando ideias. Entendeu? Uma pessoa, por exemplo, que vai aprender... Pô, Felipe, como é que tu aprende espanhol? Como é que tu aprendeu português? Existe um plano que eu tracei chamado Plan Isabel. Esse Plan Isabel é um plano onde eu coloco 6 etapas de se aprender um idioma, mas falando rapidamente é tipo assim, tu usar tudo a seu favor. Tudo que tu tem. Escuchar, tu vai escutar. Ler, tu vai ler. Ouvir, tu vai ouvir. Entrada compreensível, entrada compreensível, daqui a pouco eu explico. Hablar, falar. Entendeu? E qualquer outro? Sombreamento. O sombreamento nada mais é do que o shadowing que as pessoas falam em inglês. É que eu não traduzo, não. Entendeu? Eu sou analfabeto em inglês, eu sempre falei isso. Tem que aprender, tem que tomar vergonha na cara e aprender. Eu vou aprender uma hora, mas eu não sei quando. Enfim, é porque eu gosto do espanhol. Mas eu vou aprender outros também, claro. Eu quero aprender o máximo de idiomas que eu puder. Mas, tipo assim, sombreamento é o quê? É igual. Na verdade, aprender é igual criança. Como é que tu aprendeu português? Tu escutou, começou a fazer o sombreamento, repetir. Começou a falar, repetir aquilo. E aí, de repente, tu começou a falar o idioma. Entrada compreensível. Vou dar um exemplo. Isso aqui, ó, é um livro de hebraico, por exemplo. Certo? Isso aqui é um livro de espanhol. Isso aqui é um livro de francês. Tu já leu esse livro, Felipe, de francês? Não. E esse de espanhol, Felipe? Também não. E esse hebraico aqui? Também não, que isso aqui é de lição, mas eu nem terminei. Enfim. Tá enferrujado meu hebraico. Tem que voltar. Tô focando no espanhol agora. O fato é o seguinte. O espanhol do livro, o francês do livro, o hebraico do livro, o português do livro, ninguém fala isso. Tu não fala o mesmo português que tu aprende no livro. Tu não fala. Tu fala um português coloquial, informal. Da mesma forma, por exemplo, tu vai aprender o espanhol, tem que aprender o que chamamos de espanhol de la calle, o espanhol da rua.
o espanhol informal, vulgar, coloquial, falado na rua. Igual a gente fala, alguns falam dinheiro, eu não tenho dinheiro, outros falam não tenho grana. No espanhol é uma coisa, não tenho dinheiro, não tenho pasta. Entendeu? Não tenho dinheiro, não tenho pasta. Pasta é a grana em espanhol. Entendeu? Então é tipo isso. Tu tem que se expor ao idioma. Aprenda com música, com desenho, com série, com filme, com aplicativo, lendo livros, fazendo exercícios, apontando objetos, por exemplo. Livro. Isso aqui é um livro. Daqui a pouco nada. Como é que é em espanhol? Livro. Entendeu? É assim. Por exemplo, eu tô com esse celular gravando. O que é isso? É um celular. Como é que é em espanhol? Móvel. Entendeu? Cabelo, seu cabelo. Como é em espanhol? Pelo. Entendeu? Então é isso que tu tem que entender e colocar em mente. A vida é um constante aprendizado, uma constante mudança. Deu um negócio aqui que eu nem... Enfim. A vida é uma constante aprendizado, uma constante mudança. Entendeu? Tu vai aprender e vai chegar onde tu quer chegar. Com o tempo, não se desespere. Fique calmo, fique tranquilo. Mas é aquilo que eu falei. Os ciclos. A vida é feita de ciclos. E os ciclos eles se repetem. Como eu disse, a vida está sempre em transitoriedade. Percebeu também que nós não valorizamos aquilo que a gente tem? Por exemplo, eu queria muito esse livro. Só que depois que eu tive, por que eu não usei tanto esse livro que eu tanto quis? Nós não valorizamos aquilo que nós temos. E quando perdemos, ou não temos, quando perdemos, fala, pô, eu tinha aquele livro. Caramba, se eu tivesse aquele livro, eu queria tanto aquele livro, aí se tu tivesse de volta, tu ia repetir o mesmo processo, não ia valorizar. E quando tu não tem, tu fica naquela de querer, né? É como até o próprio Miguel fala num vídeo, né? Que é a frase lá do Schopenhauer, né? A ânsia de ter, o tédio de possuir. Tu anseia por ter esse livro, aquele carro. E muda a sua vida. Tu muda a sua vida, muda a tua rotina, muda a tua alimentação. Corre atrás, faz de tudo. Tá empenhado naquilo. Tu tá ansioso para ter aquilo. Depois que tu tem aquilo, tu vê que aquilo ali era simplesmente uma vaidade. Ou seja, uma vaidade, eu quero dizer, algo às vezes inútil ou fútil. Tu nem precisava daquilo pra ser, ou pra estar, ou pra ir pra onde tu quer ir. Entende? Então, é basicamente isso. É basicamente isso. Temos que valorizar o que temos, que nós não valorizamos. Isso é, todo ser humano é assim. Entende? A questão da transitoriedade. Eu entendo dessa forma, a vida dessa forma assim. Eu sou uma pessoa que eu não tenho religião. Não tenho, não tenho religião. Acredito em Deus. Acredito em Deus, claro. Não tenho religião. Eu foco em espiritualidade, desenvolver a espiritualidade. Não ser uma pessoa que tenha religiosidade. A religiosidade a religiosidade, ela é um passo pro extremismo. Entendeu? A pessoa vai de 0 a 100. Respeite todas as religiões que existem no mundo. Se tu é macumbeiro, se tu é muçulmano, se tu é cristão, se tu é católico, se tu é evangélico, se tu é judeu, se tu é hindu, se tu é budista, não importa. Ou até que tu não tenha nada. Todas são dignas de respeito. Sabe por quê? Porque cada um tá vivendo de acordo com a tua bolha, de acordo com a tua perspectiva, de acordo com a tua realidade. Cada pessoa, ela é influenciada a viver, acreditar de acordo com o ambiente que ela nasce e está inserida. Cada pessoa tem uma perspectiva. Como, por exemplo, a gente sabe muito bem que o Brasil fica aqui no continente americano. O continente que o Brasil está situado é a América do Sul. E a América do Sul tem a América do Norte, Central e Sul. Ou seja, os três formam o continente americano.
Mas tu sabia, por exemplo, que tem pessoas nos Estados Unidos que acham que o Brasil fica na África? Pô, Felipe, essa pessoa é muito burra. A gente pode até pensar assim, mas será mesmo que ela é burra? Ela é ignorante? Ou simplesmente para ela aquilo não faz sentido, então ela não corre atrás do que não faz sentido. Para que ela vai ver algo sobre o Brasil, por exemplo, se ela não tem interesse nenhum no Brasil? Entendeu? Por exemplo, da mesma forma que, tipo assim, pra que eu vou aprender indiano se eu não tenho interesse na Índia? Entendeu? Pra que, sei lá, eu vou aprender. Deixa eu ver aqui. O dialeto suíço, por exemplo, sendo que não tenho interesse nessa língua. Mas eu tenho interesse em espanhol, então eu vou aprender espanhol, querer saber da Espanha, querer saber dos acentos ou sotaques. Entende? E assim vai. Então a vida está em constante mudança, está em constante transitoriedade. Entendeu? É isso que a gente tem que ter em mente. Focar na evolução, na espiritualidade. Se tu é religioso, quer focar na tua religião, foca. Se vai fazer sentido para ti, vai te fazer bem, vai, faz isso. Vai toda sexta-feira na mesquita, vai todo Shabat na sinagoga, vai todo domingo na igreja ou na catedral. Não sei quando que os budistas se reúnem, não sei quando que quem é hindu se reúne, não sei, eu sei desses três, né? Enfim, por isso que eu citei esses três. Tá vendo como eu sou ignorante? Ou seja, eu jamais posso criticar o budismo se eu não conheço o budismo. Eu jamais posso criticar o hinduísmo se eu não conheço o hinduísmo. Já percebeu que às vezes a gente critica certas coisas que somos ignorantes e não conhecemos? Como, por exemplo, muitas pessoas às vezes criticam a Rússia sem nem saber onde é a Rússia. Coloca um mapa na frente dela e fala onde é que é Moscou, ela não sabe. Assim como algumas pessoas criticam o Irã sem nem saber onde é Teherã. Mostra aqui onde é Teherã. Algumas pessoas às vezes criticam Israel sem nem saber onde é Jerusalém. Algumas pessoas às vezes, sei lá, criticam o Brasil e às vezes não sabem nem o continente que o país está localizado. Não sabe nem o oceano que banha o país. Não sabe, mas fala. Tem o direito de falar? Tem, porque ela é brasileira. Assim como qualquer pessoa tem direito de falar. Normal. Porém, entenda esse vídeo aí, essa reflexão que eu tive. É isso, gurizada. Se inscrevam no canal. Compartilhe esse vídeo. Deixa o like, se inscreve. E é isso. Nos vemos pronto.